Muito boa tarde, são 12 horas e 8 minutos e nós estamos ao vivo, iniciando mais uma edição do programa Exija Seus Direitos para toda a cidade de Manaus e para vários municípios do interior do estado, através da nossa querida e potente Band Amazonas, a TV mais popular do nosso estado. Muito boa tarde a você que está em casa nesse momento, aproveitando esse feriado de Corpus Christi na capital. Muito boa tarde a você também curtindo o feriado no interior do estado do Amazonas. Hoje é quinta-feira e nós vamos mostrar no programa Exija Seus Direitos mais uma vez a ação do nosso programa em favor das pessoas que procuram Exija Seus Direitos para denunciarem arbitrariedades. Vamos mostrar hoje no nosso programa o caso de um consumidor que levou o seu carro, o seu veículo até uma oficina no mês de janeiro. Até hoje o carro continua sem solução e ele então exige os seus direitos. Ele me deu um prazo de 30 dias depois que eu dei entrada aqui. Você deu quanto o valor de entrada? Ele me pediu 2 mil, então me pediu 50% de entrada. O orçamento avaliado em R$2.000, isso. Você na hora deu sinal de R$1.000. Isso. Nesse feriado de Corpus Christi, nós vamos aproveitar para promover também a emoção. Nós vamos mostrar uma série de reencontros feitos, graças a Deus, através do nosso quadro Procura-se. Resgatar o passado e recuperar o tempo perdido. Estes eram os maiores desejos de Marta, que nunca perdeu a esperança de ter o filho de volta. A edição de quinta-feira do nosso programa está exatamente começando agora, como fazemos todos os dias, procurando pessoas desaparecidas através do nosso quadro Procura-se. A dona Maria dos Remédios Catanheide entrou em contato conosco para tentar algumas informações a respeito da filha biológica, que há mais de 50 anos ela não mantém contato. A Maria dos Remédios é natural do Maranhão, teve 5 filhas, somente 2 estão vivas, a Adriana e a Maria de Fátima. A Maria dos Remédios conta que ficou órfã quando tinha apenas 7 anos de idade. Foi criada por uma família e teve que mudar para Porto Velho, no estado de Rondônia. Ainda muito jovem, a Maria dos Remédios acabou casando com o senhor Miguel Ferreira da Silva, que era bem mais velho que ela. Ficaram casados por cerca de 10 anos e tiveram uma filha, que é a Maria de Fátima. Devido a diversos maus tratos que aconteciam por parte do seu Miguel, a Maria dos Remédios resolveu se separar e foi morar com a filha, veio morar com a filha aqui em Manaus. Foi então que o Miguel pegou a criança na época, que tinha 4 anos de idade, e escondeu a filha da mãe. A mãe do Miguel se chamava Pedra e em Porto Velho eles residiam no bairro Baixa da União, que fica próximo da Estrada de Ferro. Na época o Miguel trabalhava como feirante no mercado. Estas são as informações. Se você tem alguma informação, por gentileza, entre em contato com a produção do programa Exija Seus Direitos. São 12 horas e 11 minutos. Falando em Procura-se, daqui a pouco nós separamos alguns reencontros que marcaram a história do nosso programa ao longo dos últimos 19 anos. Então eu queria convidar você para que não perca daqui a pouquinho no nosso programa muitos reencontros marcantes, emocionantes, alguns de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos que as pessoas não se viam e graças à sua ajuda, graças à sua participação, nós promovemos esses reencontros aqui nos estúdios do nosso querido Exija Seus Direitos. Então daqui a pouquinho, muita emoção no nosso programa. O Brasil inteiro acompanhou com muito pesar o desenrolar do desaparecimento de uma aeronave nas proximidades de Atalaia do Norte. Ontem à tarde, infelizmente, o helicóptero foi localizado. Nenhuma pessoa que estava a bordo conseguiu sobreviver. Um piloto e 4 passageiros embarcaram de um helicóptero que prestava serviços à CESAI e também à Casa de Saúde Indígena. A aeronave desapareceu durante voo entre os municípios de Atalaia e Tabatinga. A aeronave desapareceu na última sexta-feira e foi localizada, como eu disse, na tarde de ontem. Nenhuma das pessoas sobreviveu. Os corpos foram encaminhados ao Hospital de Guarnição de Tabatinga. Algumas informações e quando existem esses acidentes aéreos, muita especulação acontece, né? Muitas informações desencontradas, muitos dados, muitos elementos. Mas nós vamos ter que aguardar aí essa inspeção que vai ser feita
para que a gente possa verdadeiramente saber das causas de mais um acidente aéreo em solo amazonense. Algumas informações dão conta de que ele voava muito baixo, acabou batendo em uma árvore. Outras informações dão conta de que teria havido pane seca, falta de combustível. Enfim, existe muita especulação até o momento. É um voo aparentemente curto, de Atalaia para Tabatinga, e nós vamos aguardar o desenrolar aí das investigações para sabermos o que de fato ocorreu com este helicóptero que transportava 5 pessoas e, infelizmente, com nenhum sobrevivente. 12 horas e 14 minutos. Vocês sabem que para realizar as ações sociais do nosso programa, nós contamos com muitos parceiros. Um parceiro que está sempre presente aqui conosco é a nossa querida Ramos Empreendimentos. Nós não temos a Ramos. Então nós vamos falar agora. Vamos ao intervalo comercial. Vamos a um intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o caso do Márcio Alexandre Guedes Nunes. O Márcio é mais um consumidor que procura o programa Exija Seus Direitos por conta da má prestação de serviço. Segundo a denúncia que chegou até o nosso programa, esse consumidor teria levado o seu veículo a uma oficina mecânica no mês de janeiro. Aí está o Márcio. Em janeiro, segundo ele, até hoje o problema não foi resolvido. Vocês vão ver em riqueza de detalhes esse caso, a intervenção do nosso programa e de que forma este programa trabalha para resolver os casos. É rapidinho, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. O consumidor procurou o nosso programa para fazer uma denúncia que, na verdade, mais se aproxima de um crime do que simplesmente de uma denúncia. Ele levou o seu carro à oficina mecânica em janeiro deste ano. Lá ficou acertado entre o representante da oficina e o consumidor que o prazo máximo de entrega seria de 30 dias. Convencionou-se também que o serviço custaria R$2.000. E eles acertaram que o Márcio, o consumidor, iria pagar 50% à vista e 50% na entrega do veículo. Pagou então R$1.000. Isso aconteceu em janeiro deste ano. Passou fevereiro, março, abril, maio, entrou o mês de junho e o carro continua dentro da oficina. Cansado de tantas idas e vindas, de tanta enrolação, de tanta promessa, de tanto descaso, de tanta irresponsabilidade, o consumidor resolveu depositar confiança nas ações do nosso programa. Eu pedi para o Oliver Castro ir até a oficina acompanhado do Márcio para tentar resolver o caso. Os detalhes nós vamos acompanhar no Rota do Consumidor. A reportagem é do Oliver Castro. Nós viemos até o bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus, para resolver o problema do Márcio Alexandre. Isso, eu cheguei aqui no dia 27 de... um mês antes, mês de dezembro, eu passei aqui para fazer um orçamento. Conversou aqui com o proprietário, o mecânico? O proprietário aí, que ele é o mesmo lanterneiro e pintor, e ele mandou trazer o carro em janeiro. Até então, dia 27? Isso, até então, dia 27 de janeiro, eu dei entrada com o meu carro aqui, que até por vir ele ficou aqui na frente durante 2 semanas. Depois de muito eu conversar, ele passou para dentro. Agora, como é que foi a conversa aqui, o negócio? Deu um prazo de 30 dias para entregar o serviço? Ele me deu um prazo de 30 dias depois que eu dei entrada aqui. Você deu quanto o valor de entrada? Ele me pediu R$2.000, então me pediu 50% de entrada. O orçamento avaliado em R$2.000, você, na hora, deu sinal de R$1.000. Isso, lanternagem e pintura. Aí quando eu trouxe o carro, ele falou, olha, meu amigo, tem que dar 50% de entrada. 30 dias, o carro vai estar em suas mãos. Isso, 30 dias o carro estava pronto. Venceu o prazo, e aí? Eu vim aqui, eu estava vindo quase todos os dias. Todo dia ele vinha me dar uma conversa, inventar uma história e não resolver meu problema. Já estamos no prazo de 3 meses e ele ainda não resolveu meu problema. Você, Márcio, inclusive me falava que teve que
pedir férias para tentar solucionar esse problema aqui. Isso, até então que eu tive que pedir férias na empresa, porque por causa desse problema eu estou até adoecendo. Você está enfrentando problemas de saúde? De saúde, com negócio de pressão alta, nervosismo, tudo por causa desse carro. Fica revoltado, indignado com a situação que não se resolve. Isso, e eu estou aqui esperando e vim através de vocês para tentar me ajudar. Agora, esse carro, você já tem ele há quanto tempo? Há 10 anos, há mais de 10 anos. 10 anos, você tem um carinho todo especial, né? É o meu carinho por ele, é a primeira reforma que eu estou dando. O teu carro? É um Gol Bola 95. Eu tô sonhando até com o problema desse carro aí dentro aí. Tá sonhando com o proprietário aqui da? Também. Eu quero resolver o meu problema. O programa Exija Seus Direitos está de volta à oficina de lanternagem, juntamente aqui com o Márcio, que é o proprietário do carro Gol, que inclusive está completamente renovado com a pintura. Certamente, está renovado aqui o meu carro, estou bastante satisfeito. E tirar daqui, né? Para ir embora para casa para passear com a família agora, né? Tá já pronto para circular pelas ruas da cidade? Já está pronto para circular nas ruas da cidade já. Portanto, é mais um caso resolvido aqui no programa Exija Seus Direitos. Caso resolvido. Muito bem, obrigado ao Márcio pela confiança no nosso programa. Parabéns ao Oliver. O Oliver sempre sai daqui bastante orientado a respeito de como enfrentar essas adversidades, porque muitas vezes as empresas, os empresários, eles promovem as suas próprias regras, eles seguem as suas próprias regras, alegam desconhecimento das leis para infringirem os códigos e a legislação brasileira. Nós aqui no nosso programa, nós não inventamos as regras, nós não inventamos as leis. Nós defendemos o cumprimento das regras, defendemos o cumprimento das leis. E mais, um caso como esse, vejam como são as coisas, que nós resolvemos rapidamente e que se arrastava desde janeiro, no início deste ano, não pode ser tratado apenas como uma causa envolvendo duas partes. Por quê? Porque o cidadão cometeu um crime contra a relação de consumo. Ele cometeu um crime contra o Código Nacional de Defesa do Consumidor. Quando você vai a uma assistência técnica, a uma loja, uma empresa, uma oficina mecânica ou coisa que o valha, e lá você convenciona, você faz um acordo, você faz um contrato, nem que seja verbal, o cidadão lhe entregar o seu produto em uma semana, em 10 dias, em 15 dias, em um mês, e ele não cumpre o que foi acordado, desculpa, ele está cometendo um crime contra o Código Nacional de Defesa do Consumidor. Mas quem diz isso não sou eu. Eu vou ler para vocês o que diz o artigo 66 do Código Nacional de Defesa do Consumidor. É um dos mais modernos e amplos códigos do mundo e que pese que foi editado em 1990, mas continua muito atual. Artigo 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Se o cidadão faz uma afirmação falsa e enganosa, ele é enquadrado no artigo 66 do Código. Prometer entregar, não entregou. Afirmação falsa e enganosa. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Está aqui no Código, tem pena para quem faz afirmação falsa e enganosa. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A Delegacia do Consumidor precisa enquadrar esses maus empresários, esses maus comerciantes, esses maus fornecedores de produtos e serviços, porque senão vai estimular cada vez mais o cidadão se achar no direito de pegar um serviço, de ser contratado, de fazer uma afirmação de que vai entregar em 30 dias, de cobrar 50% à vista e não cumprir o que ele mesmo acordou. Ou a Delegacia do Consumidor age com base no que determina a regra e ninguém pede mais do que isso. Pedir tão somente que este código seja cumprido.
porque senão vai estimular cada vez mais a assistência técnica, oficina, loja de departamento, seja lá o que for, a continuar cometendo crime. Se não houver o cumprimento da lei, cada vez mais, o cidadão vai se achar no direito de continuar sendo irresponsável e enganando o consumidor e cometendo crime contra as relações de consumo. Não dá mais para a gente continuar convivendo com estas situações. Nós temos mostrado aqui no nosso programa, diariamente, o abuso praticado por alguns maus comerciantes. Eu não sei nem o nome da oficina, do mecânico, do dono, eu não quero nem saber. O que eu quero é que as pessoas percebam que todos nós somos regidos por regras e por códigos. Todos nós estamos submetidos às leis. E as leis foram feitas para ser cumprida e não para ser desrespeitada todos os dias. Gibson, todos os dias agora nós mostramos aqui o descaso das pessoas que fazem as suas próprias leis, que interpretam as leis da maneira que mais lhe convém e fica por isso mesmo. Então nós temos que punir os maus para não fazer com que cada vez mais eles continuem desrespeitando as leis, continuem desrespeitando os consumidores. Lei foi feita para ser cumprida. Lei é igual para todo mundo. E nós temos muitas boas empresas no Amazonas que prestam um bom serviço e que seguem as regras, que seguem as leis, que seguem o Código Nacional de Defesa do Consumidor. E é injusto para os bons que os maus continuem assim, na impunidade. Então que a Delegacia do Consumidor possa atuar de uma forma mais efetiva, mais presencial e mais, acima de tudo, legalista, fazendo com que o que está escrito no Código seja verdadeiramente efetivado. 12h27. Daqui a pouquinho nós vamos ter muita emoção no nosso programa. Nós vamos relembrar alguns reencontros marcantes na história dos últimos 19 anos do programa Exija Seus Direitos. Nós estamos ao vivo com o programa Exija Seus Direitos dessa quinta-feira. Queria cumprimentar mais uma vez a direção da Band, os profissionais da Band, os atendentes da Band. Todos nós estamos aqui neste feriado sob a supervisão do nosso Big Boys, nosso querido Massara. Mesmo no feriado, todos estão aqui a postos, prestando serviços à sociedade amazonense, né? Fazemos o nosso atendimento de forma normal, porque nós sabemos, inclusive, que o feriado é um dia em que muitas pessoas só têm esse dia para procurar e exigir os seus direitos. Então toda a nossa equipe está aqui a postos ao vivo para cada vez mais fazer valer o direito do cidadão, da cidadã, do consumidor e também da consumidora. São 12h28. Ontem nós falamos aqui no nosso programa sobre a revitalização do T2, que era uma reivindicação antiga dos usuários do sistema de transporte coletivo. E nós recebemos ontem uma enxurrada de reclamações com relação às paradas de ônibus na cidade de Manaus. Nós temos aí quase 5.000 paradas de ônibus, mas muitas em situação altamente precária. Tomara que esse processo de revitalização do T2 possa ser estendido agora aos outros terminais da cidade de Manaus e principalmente às paradas de ônibus, onde as pessoas estão sujeitas a sol e chuva. A reportagem é do Oliver Castro. À espera do transporte coletivo, o porte serve como escudo para se proteger do sol. Para pegar ônibus aqui também tem que ficar debaixo do sol ou de chuva, né? Que não temos onde se esconder. Está se escondendo aqui na sombra do poste? Verdade. Com estruturas em condições precárias, as paradas de ônibus prejudicam o paisagismo e a segurança dos usuários. Segundo a SMTU, em Manaus, existem 4.000 pontos de ônibus, mas apenas 1.000 possuem cobertura, ou seja, 75% dos locais não têm proteção. A maioria conta apenas com placas de sinalização. Segundo informações da população, essa parada de ônibus desabou há cerca de 2 meses e até hoje continua na mesma situação. No momento em que ela veio abaixo, muitas pessoas passavam por esta rua. Por pouco não acontece
uma tragédia. Se nesse momento acontece, com certeza tinha matado as criancinhas, cara. 2 crianças muito pequenininhas, de 1 ano até 3 anos de idade. E para quem necessita de ônibus é trágico, né? Por causa que quando dá um sol, uma chuva muito forte, a gente se molha todinho aí. Para quem é estudante também, né? Sabe o que se passa quando acontece isso. Eu acho que é falta de consideração mesmo das autoridades, né? A prefeitura tem que ver isso aí, né? O programa Exija Seus Direitos percorreu vários pontos da cidade e a reclamação dos usuários é sempre a mesma: exposição ao sol e demora na espera de coletivos. Falta abrigos. Aqui só foi... Aqui mesmo nem tem, ó. A SMTU informa que os abrigos têm tamanho padrão e que, por este motivo, onde não há espaço suficiente para as construções, são fixadas placas sinalizadoras. Bom, a grande verdade é que Manaus carece verdadeiramente de paradas de ônibus. Aquela imagem de um jovem atrás de um poste de iluminação, um poste de energia elétrica, mostra claramente, essa imagem aí reflete claramente a carência que nós temos de parada. Às vezes no dia a dia, no nosso corre-corre, a gente não se apercebe da tamanha necessidade, da carência de paradas de ônibus em Manaus. Mas se você começar a prestar atenção, são pessoas que ficam sob sol, sob chuva, às vezes abrigadas ao lado de postes, às vezes embaixo de marquises de prédio, às vezes em estabelecimentos comerciais, e quando não, as paradas caem, como é o caso desta parada que simplesmente desabou. Felizmente não tinha ninguém embaixo. Então, é uma política pública extremamente urgente, é uma reivindicação de décadas, não é um problema atual, justiça seja feita, mas é um problema que precisa ser enfrentado. Não dá mais para o cidadão que utiliza o sistema de transporte coletivo ficar nessas condições, em condições subhumanas. Então, tomara que esta política iniciada na revitalização do Terminal 2 da Cachoeirinha possa também contemplar as paradas de ônibus nos bairros da cidade de Manaus. Nós estamos falando de algo extremamente urgente, de uma necessidade urgente e de uma reivindicação antiga dos usuários do sistema de transporte coletivo da cidade de Manaus. São 11h32. Uma telespectadora me faz aqui o seguinte questionamento. Deputado, eu estava assistindo televisão quando vi uma promoção de fraldas de um supermercado. Fui até o supermercado e lá não existia mais nem a fralda, nem a promoção. E a promoção, segundo essa telespectadora, dava conta de que seria por 15 dias. Olha, essa é uma situação grave. Fazer uma publicidade requer muitos cuidados. Quando não existe o produto, o que o consumidor pode fazer? Eu vou até pesquisar aqui, o Código de Defesa do Consumidor, ele fala sobre essa questão. Artigo 35 do Código Nacional de Defesa do Consumidor. Isso é bom porque muitas vezes, isso é uma prática corriqueira. A gente vê um anúncio através da TV, do rádio ou através de um encarte, a gente pega aquele anúncio, vê uma promoção boa, vai até o supermercado e ao chegar no supermercado não tem mais a promoção. O que o consumidor pode fazer diante disso? Artigo 35, serve para todo mundo. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, está aqui no artigo 35, o consumidor poderá alternativamente e à sua livre escolha, é o consumidor quem vai escolher o que quer. Anunciou, não tem mais o produto, o que o consumidor pode fazer? 1. Exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Ou seja, se o supermercado anuncia fralda da Mônica, chega lá não tem fralda nem Mônica, ele pode exigir o cumprimento forçado da publicidade. 2. Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. 3. Rescindir o contrato com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada. Esse aqui é uma outra coisa. O que vale é o 1 e o 2. Então, se o supermercado anuncia
Promoção de fralda durante 15 dias. O consumidor assiste aquilo, vai até a loja, vai até o estabelecimento, vai até o supermercado. Lá não encontra a fralda, segundo o código, ele pode, à sua escolha, exigir o cumprimento forçado da publicidade. Porque se anunciou, tem que ofertar ao consumidor o que anunciou. Ou então o consumidor pode também aceitar um produto similar, uma outra fralda de uma outra marca, enfim. Aqui estão as garantias dos direitos do consumidor. E um consumidor, e nós sempre fazemos questão de orientar os consumidores, para que você que está vendo o nosso programa saiba que se você vê um anúncio na TV, no jornal, no rádio, no encarte, e aquele anúncio não for honrado, você tem direito a exigir o cumprimento forçado da oferta. A oferta pode limitar a quantidade de produtos, essa é uma outra questão. Pode, desde que anunciado. Via de regra, os supermercados fazem esse tipo de promoção. Por exemplo, açúcar, que custa R$5, eles colocam a R$3 para chamar o consumidor. Pode limitar 3 pacotes por consumidor? Pode, desde que anuncie isso na publicidade. Se anunciar promoção válida no período tal, somente 3 unidades por cliente, pode, desde que informe ao consumidor, porque o consumidor tem direito à informação clara e precisa. Artigo 6º do Código Nacional de Defesa do Consumidor. Muito obrigado às pessoas que ligam para a gente, que entram nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ou ligam para a produção do nosso programa, mandam mensagem de texto através do nosso WhatsApp. E nós sempre procuramos orientar os consumidores, porque um consumidor bem orientado é um cidadão, é uma cidadã, é um consumidor, é uma consumidora que, de posse das informações, de posse dos seus direitos, vai exercitar o seu direito de cidadão, de consumidor, de consumidora, de forma independente. Sabedora dos seus direitos, eu não tenho dúvida alguma que você pode, cada vez mais consciente a respeito da importância, inclusive, do seu papel na fiscalização e no cumprimento das regras, exercitar um direito que é seu. São 12 horas mais 37 minutos. Hoje é sexta-feira, é quinta-feira, dia de Corpus Christi, é um feriado para a Igreja Católica. Muitas manifestações de fé ocorrem nesta quinta-feira por várias partes do nosso país. E hoje nós vamos dedicar um pedaço do nosso programa para mostrar também a nossa fé e a nossa esperança num quadro que tem nos dado muita satisfação, muito orgulho e muita emoção. Nós criamos um quadro chamado Procura-se já há alguns anos. Esse quadro tem o objetivo de abrir espaço todos os dias para que as pessoas possam nos dar informações a respeito de pessoas desaparecidas. Graças a Deus e graças à participação popular, à participação dos nossos telespectadores, esse quadro transformou-se numa referência em devolver as pessoas às suas famílias. Nós aqui já reencontramos pessoas que não se viam há 10, há 20, há 30, há 40, há 57 anos. Então, para marcar um pouco dessa história, aproveitar este feriado, que é um dia de reflexão, é um dia de elevarmos os nossos pensamentos, é um dia também de emoção para aqueles que acreditam na fé e na esperança, nós resolvemos então marcar um pouco também da nossa fé através dos nossos reencontros. Muita emoção no nosso programa. A reportagem é do Oliver Castro. Abraços, sorrisos, lágrimas. São tantas emoções que não tem como descrevê-las em palavras. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Através do quadro Procura-se, temos reaproximado amigos e famílias. Reencontros que entraram para a história, inclusive interestaduais. O programa hoje é referência para quem deseja encontrar um ente querido. Gente simples, humilde, que não tinham sequer condições de comprar uma passagem para viajar e rever os parentes. Mas encontraram no Exija Seus Direitos a oportunidade que tanto buscavam. O Carlos Luciano é professor de jiu-jitsu, é dono de um coração solidário e tem uma grande preocupação com o social. Em 2012, ele participou do quadro Procura-se e reencontrou a mãe e os irmãos após 34 anos. Tudo bem, Carlos? Sim, tudo bem, graças a Deus. Você ainda relembra desse grande dia? Sim, com certeza foi um dia que ficou muito marcante para mim. Com certeza eu nunca vou esquecer. Como é que foi essa surpresa para ti? Bem, foi uma grande surpresa, como você bem disse agora, até porque eu não tinha mais esperança. São 34 anos, já é uma vida aí. Então, de uma hora para outra, graças a Deus, foi no tempo de Deus, não era no meu tempo. E aconteceu assim num momento que eu nem esperava. Então, isso só Deus pode explicar isso direito. O que significa o programa para você? Esse programa, eu acredito que existe com a permissão de Deus e que eles ajudam realizações de pessoas que às vezes não estão mais acreditando na possibilidade de reencontro, não só reencontro. Eu tenho assim esse programa é nota 10 mesmo. Eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer ao deputado Marcos Rota, que ele não ganhou só um fã, mas ganhou um servo leal. Admiro muito ele. Resgatar o passado e recuperar o tempo perdido. Estes eram os maiores desejos de Marta, que nunca perdeu a esperança de ter o filho de volta. Nós viemos até a Zona Leste de Manaus para conversar com essa simpatia de pessoa que está aqui comigo. Tudo bem, Marta? Tudo bem. Olha, gente, a Marta reencontrou no programa Exija Seus Direitos o filho dela, o Landerson, depois de 2 anos sem vê-lo. Marta, que lembrança você guarda daquele momento? Só coisas boas, muita felicidade, muita emoção. Sou muito grata a Deus e ao deputado e a toda a equipe do programa, né, que me proporcionaram o reencontro com o meu filho, que eu já estava 2 anos sem vê-lo, né, e graças a Deus e ao programa, né, eu consegui reencontrar meu filho e só felicidade, muita alegria mesmo, graças a Deus. Emoção, lágrimas e um longo abraço veio como alívio para as irmãs que pareciam não acreditar estar juntas novamente. Agora, elas não se desgrudam por nada. De mãos dadas, conversam como 2 adolescentes. As irmãs não se viam há cerca de 20 anos. Nossa equipe segue para o bairro da Compensa, zona oeste de Manaus, onde mora Dona Clarinda, irmã de Maria e Margarete. Na chegada, Dona Clarinda, emocionada, recebe com um largo sorriso e abraço as irmãs. Obrigada, senhor. Estou muito feliz. Surpresa? Surpresa mesmo, é verdade. Obrigado, meu Deus. Quanto tempo vocês estavam distantes? Uns 20 anos, né? Imaginava um dia estar no programa justamente para reencontrar suas irmãs? Não, eu imaginava porque ela já tinha me falado, né? Aí, quem sabe um dia eu não vou ser achada mesmo, né? Porque esse programa acha mesmo. Sempre acreditei. Sempre acreditei e acredito. É mais uma família separada pelo destino que se reencontra no programa Exija Seus Direitos. O próximo pode ser você. Muito bem, a gente gosta no nosso programa de prestar serviços às pessoas, né, de orientar as pessoas, de resolver o caso das pessoas, como nós resolvemos o caso do consumidor no início do programa, um caso que se arrastava já desde o mês de janeiro. Nós gostamos de dar as informações a respeito dos seus direitos. Aqui nós realizamos os sonhos das pessoas através do nosso quadro A Hora da Esperança. Aliás, quero lhe convidar, amanhã, sexta-feira, é dia do nosso quadro A Hora da Esperança. Mas nada nos dá mais prazer, satisfação, orgulho, comoção e emoção
do que saber que nós somos úteis às pessoas dessa forma, podendo ser este elo de ligação, esta engrenagem entre as famílias, entre as pessoas, entre pessoas desaparecidas, entre seres humanos que não se veem ou não se viam já há muitos anos. Então, eu quero mais uma vez, em nome desse programa, que completou 19 anos de atividades, agradecer a você que nos dá uma grande audiência todos os dias, agradecer a você que nos nutre de informações, agradecer a você que nos passa todas as informações dos casos que nós apresentamos aqui todos os dias envolvendo pessoas desaparecidas. Porque se fosse só a nossa boa vontade, não aliada à sua ajuda e à sua participação, nós não teríamos alcançado o sucesso que nós temos alcançado em devolver, em promover a união das famílias e em devolver as pessoas às suas famílias. Então, eu quero dividir o sucesso do nosso programa, a credibilidade desse nosso quadro Procura-se, os resultados todos que nós alcançamos, e foram centenas e centenas de pessoas que nós conseguimos resgatar, devolver às suas famílias na capital, nos municípios do interior do estado, em outros estados brasileiros. Se não fosse a sua ajuda e não fosse a sua participação, nós não teríamos alcançado o sucesso que nós alcançamos. Então, a vocês, telespectadores, que nos honram todos os dias, são essas pessoas que formam esta grande família do programa Exija Seus Direitos. O meu muito obrigado, não apenas em nome pessoal ou em nome do programa, mas em nome das centenas e centenas de famílias que nós conseguimos promover a união, devolvendo as pessoas às suas famílias. Porque só quem passa por isso, só quem convive com esse distanciamento, só quem tem a mãe longe, só quem tem o pai longe, um irmão que não vê há muitos anos, sabe a dor e o vazio que isto provoca no coração de um ser humano. Então, se nós estamos hoje sendo esse instrumento, esta engrenagem nesta união das famílias, nós devemos muito a você, que é o grande alicerce, a grande mola propulsora, o grande combustível da existência do nosso programa. Então, a você, o nosso muito obrigado. 12h47, hoje é feriado de Corpus Christi, nós vamos encerrar mais uma edição do nosso programa, mas hoje vocês vão ficar com um clipe para que a gente possa repensar um pouco o nosso papel diante da sociedade e, mais uma vez, repensar o nosso papel perante as leis divinas. Uma ótima e abençoada tarde a todos, ótimo feriado, que Deus abençoe você e a sua família, e até amanhã ao vivo com mais uma edição do nosso programa. Boa tarde e até amanhã.